O que você acha do dinizismo? O que você acha do esquema dele Eu acho que quando dá certo é maravilhoso, né? É. Mas é bem peculiar dele. Eu gostaria de passar talvez um mês acompanhando os treinos dele pra ver o que ele faz de fato, porque é muito rápido. Se ele assumir um time aqui, em 2 semanas você vai ver as coisas acontecendo. Eu acho que é o Você esquema vê mais acontecendo. diferente que a gente já viu. É assim, o mais diferente do mundo. Eu nunca vi no mundo alguém fazendo o que ele faz. Nunca vi. E quando encaixa, cara, é cada gol maravilhoso. O Cruzeiro faz um gol no Botafogo. Muito parecido. Primeiro gol. Sim. E é maravilhoso. É maravilhoso. A bola sai lá do era o Cássio, era o Cássio. E vai de pé em pé, o Matheus volta ali, vaza numa pressão. Cai na Abre lateral, na esquerda, abre lá no Marlon. E aí o Marlon acha o William. Isso, acha o William do outro lado. Pra ser mais maravilhoso, tinha que ser de primeiro gol, né? Sim. Aí bate, volta, aí, mas é uma jogada maravilhosa. Eu gosto muito, é lindo de ver. Mas é bem pra peculiar quem tem problema dele. no coração. É bem peculiar dele. Então, o maior problema, talvez, do esquema dele seja no sentido, tipo assim, se o time adversário conseguir colocar muita gente naquele pedaço do campo, mais do que o que ele tem de jogador, ele perde a bola. Falando muito a grosso modo, né? Porque o que o Diniz gostava de fazer era colocar o máximo de jogador possível do time dele perto da bola, como se fosse um jogo de salão. Jogadores bons. Claro, isso influencia. Jogadores que sabem jogar esse jogo curtinho. Só que se o adversário consegue fazer uma superioridade ali em quantidade de jogadores, ele perde a bola, né? A gente enfrentou ele esse ano, É um jogo muito curto, né? Ele é campeão da Recopa numa quinta e no domingo eu tava com o Fábio no Botafogo e Fluminense no Maracanã, né? Logo depois ele ser campeão da Recopa. O Botafogo ganhou 4-2. A gente faz 2 gols muito rápidos, parece que eles entram com um time mesclado, o Botafogo também, porque já tava quase eliminado ali no Carioca e tinha o Bragantino pela Libertadores na quarta. A gente faz 2 gols muito rápidos com os meninos da base ali. Porque eles entraram um pouco desligados, eu achei, assim, por causa da Recopa e tal. E eles acabam errando algumas coisinhas simples. A gente consegue 2 ataques rápidos ali, 2 gols. Mas depois é difícil demais. Depois foi difícil demais e eles empatam o jogo. E aí depois uma roubada de bola, numa saída, a gente consegue um pênalti, faz o 3º gol. E aí o 4º já é num contra-ataque. Finalzinho ali. Mas é muito difícil marcar eles. Você tem que ter muita paciência de correr atrás da bola, não desequilibrar. E a vantagem desse esquema dele é que quando ele vence a primeira linha ali, o primeiro terço do campo, se ele chega no segundo terço, ele tem o campo aberto todo para escancara. Saem gols muito bonitos, né? Agora, o melhor momento dele foi com o André. Depois que o André machucou, ele teve muita dificuldade em fazer esse esquema, porque o André é um cara que entende muito bem. Ele vencia muito bem as pressões ali. O André joga muito bem de costas, né? Ele recebe muito bem, sai muito bem da pressão. Mas, sinceramente, não é um técnico que eu gostaria de ver no meu time. Não é Você não tem o coração preparado, né? Não dá. Eu acho que a gente já vê hoje, né, em vários times no Brasil, os nossos defensores, eu acho que ainda não estão no nível do Diniz. Talvez a hora que a gente tiver uma base de defensores, como o Lucas falou, que tem uma capacidade de fazer uma leitura de saída melhor do que nós temos hoje, o esquema dele pode se encaixar muito bem. Eu queria te perguntar exatamente isso. Por que você acha que o Diniz não teve sucesso na seleção? Por que lá ele não conseguiu implementar? Eu acho que foi o único time que ele treinou que ele não, efetivamente, não colocou o que ele queria. É difícil não estando no dia a dia, assim, escravar, né? Assim, se eu fosse falar alguma coisa assim, talvez por ter pouco tempo na seleção. Por mais que ele consiga ali em 2, 3 semanas fazer jogar, mas era muito pouco tempo. Então o jogador começava a pegar e já ia embora. Você não treina toda hora. E os jogadores que hoje estão na Europa têm um conceito de jogo de posição muito enraizado, que era o que o Tite praticava antes. E é muito difícil você mudar a ficha de um cara que tá lá já há muito tempo e ganhando e dando certo para um modelo de jogo bem peculiar que era o dele. Talvez a seleção tivesse ali um período de Copa América. Você treina ali 2, 3 semanas e faz 7 jogos com os mesmos jogadores ali sem mudar. Talvez a gente poderia ver o dinizismo ali acontecendo. Aí como dele foram jogos espaçados, eram 2 jogos, treina uma semana, treina 3, 4 dias, 2 jogos. Então assim, era difícil de pegar mesmo, pela peculiaridade que é. E o Diniz, assim, ele não viveu a seleção, né? Ele era seleção aqui, sei lá, tempinho aí voltava, aí vivia o Fluminense. E pré-título de Libertadores, né? Não tinha conquistado ainda, né? E o Diniz com o Ancelotti contrataram, teoricamente. Com a sombra do Ancelotti, não era ele. Teoricamente, contratado ali. Cara, o Diniz é um cara que ele pega o trem. Um dos maiores vexames da CBF, pra mim, foi esse. Anunciar o cara que não tava sequer apalavrado com a seleção. Isso aí colocou o planejamento todo por água abaixo, coloca o trabalho do Diniz
por água abaixo também. Sinceramente, foi uma postura completamente equivocada. Porque ele sofre com isso. Não. Ele sofre com isso, porque ele poderia estar muito mais tempo treinando. Resto, né? Ele poderia estar muito mais tempo treinando. Também, né? Também. Ele já pegou num contexto que tem Copa América já. Ele recebeu 2 amistosos, Espanha, Inglaterra e Espanha, Copa América. Eu não vejo Dorival como técnico da seleção. O Brasil, ele perde pra Espanha de forma contestada, porque não tinha VAR. A Espanha é campeã da Europa. 2 pênaltis bem... A Espanha é campeã da Europa. Campeã da Europa. No Santiago Bernabéu. Exatamente. É isso aí. E a Espanha é campeã da Europa. Finalista, né? E a Espanha é campeã da Europa com 6 jogadores que estavam na seleção olímpica, que o Brasil é campeão em cima deles em Tóquio. É pra você ver como é que é. Como é que o futebol brasileiro... É o trabalho do Dorival. Não. Como é que o futebol brasileiro não tá tão atrás igual todo mundo imagina. Exato. Esse é um ponto... Sério, que a gente tem jogador, tem trabalho. O ponto que ele tá falando é que uma parte dessa seleção espanhola que ganhou perdeu pro Brasil perfeito. Nos Jogos Olímpicos. O que eu tô colocando eram 2 jogos do Dorival, não dá mesmo treinador, foi o treinador que chegou e fez isso. Mesmo treinador da Espanha. Ele treinava a Olímpica e foi E o nosso aqui não conseguiu fazer um trabalho no time grande do Brasil. Teve que ganhar tudo no México, que é o Jardine. O Jardine. Tá levantando taça lá, né? Ele é o cara do México hoje. É verdade, eu ouvi esse papo mesmo.